Continuando então a parte 1 que trata sobre probabilidade, vamos definir agora alguns conceitos, alguns nomes que a gente vai estar utilizando aí durante todo o nosso semestre. Então, experimento aleatório é um fenômeno caracterizado por vários resultados possíveis. Então, por exemplo, o experimento seria eu jogar a bolinha lá de cima do prédio. O experimento aleatório seria eu lançar uma moeda porque eu tenho vários resultados possíveis. Espaço amostral é o nome que a gente dá para o conjunto de todos os resultados possíveis do meu experimento aleatório, certo? A notação para o espaço amostral é justamente essa letra, que é a letra ômega. Em grego, a letra ômega maiúscula, que né, significa o todo, então a gente fala do alfa ao ômega, então considera todos os elementos. E evento é o evento de um experimento aleatório, é um subconjunto do meu espaço amostral. Então a gente vai ver, por exemplo, aqui alguns exemplos de experimentos aleatórios. Jogar uma moeda é um experimento aleatório. Qual que é o espaço amostral? Então, quem são os resultados possíveis do lançamento da minha moeda? O meu espaço amostral é formado pelos resultados cara e coroa. Selecionar uma determinada peça para inspeção em uma fábrica, por exemplo. Os meus resultados possíveis podem ser peça defeituosa ou peça não defeituosa. Quando eu faço um contato de vendas, então eu ligo para um determinado possível cliente, esse cliente pode comprar ou pode não comprar. Eu lanço um dado, quais são os resultados possíveis do meu dado? Saírem as faces 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quando eu jogo uma partida de futebol, eu posso ganhar, posso perder ou posso empatar. Então, para cada um desses experimentos, eu tenho um espaço amostral determinado. Então, para cada um dos meus experimentos, eu tenho um possível espaço amostral. Esses exemplos que estão aqui são espaços amostrais todos discretos. Por que discreto? Porque os possíveis resultados são enumeráveis. Então, alguns espaços amostrais têm mais elementos. Por exemplo, aqui o meu espaço amostral é formado por 6 resultados possíveis. Aqui é formado por 3, aqui é formado por 2. Então, o experimento em si é o experimento, né? A ação que a gente faz, e os resultados possíveis formam, então, o meu espaço amostral. Para experimentos mais simples, a gente vai estar trabalhando justamente com espaços amostrais discretos, mas eles não são as únicas possibilidades de espaço amostral. Então, vamos ver as classificações. Um espaço amostral, ele pode ser finito ou também chamado de discreto. Quando que isso acontece? Quando ele é formado por um número limitado de resultados possíveis. Por exemplo, o lançamento de um dado, o nosso espaço amostral tem tamanho 6. Meu espaço pode ser infinito ou enumerável, também discreto. Então, ele é formado por infinitos resultados, mas esses resultados têm a diferença que eles podem ser listados. Então, vamos considerar o seguinte experimento: lançamento de uma moeda até sair coroa. Quando sair a primeira coroa, a gente para de fazer o nosso lançamento. Então, eu posso lançar uma vez e pode sair coroa no primeiro lançamento. Aqui coroa está sendo representada por CO e cara por CA. Eu posso lançar a primeira vez sai cara e a segunda sai coroa. Então, ok, essa é uma das possibilidades do meu espaço amostral. Percebam que o experimento é o lançamento da moeda até sair o resultado coroa. Então, cada elemento do meu espaço amostral, cada resultado possível, é a sequência de caras que eu tenho que tirar até tirar a primeira coroa. Eu posso jogar uma vez sai cara, na terceira sai coroa. Quantos elementos vai ter esse espaço amostral? Não sei, infinitos. Por quê? Porque eu posso lançar 1 milhão de vezes e sair coroa na 1.000.001, mas eu posso lançar 1.000.001 e sair coroa na 1.000.002 e assim por diante. Então, ele é um espaço enumerável, a gente consegue organizar, a gente consegue listar esses resultados, mas é um espaço infinito ainda assim. Ou então a gente pode ter um espaço amostral infinito. O que seria isso? É um espaço formado por intervalos de números reais.
Por exemplo, o tempo de vida de uma lâmpada ou o tempo de vida de um determinado produto. Esse tempo de vida é um valor maior que zero, mas maior que zero até quanto, né? 0,1, 0,2, 1,5, 1,9, então a gente pode ter vários valores decimais aí no meio. Então, nesse caso, a gente tem um espaço amostral do tipo contínuo. Conhecendo quem é o nosso espaço amostral, a gente pode definir subconjuntos do meu espaço amostral. Esse subconjunto é chamado de evento. Então, um evento nada mais é do que um subconjunto do meu espaço amostral. Lembrando que esse símbolo significa contido ou igual. Um conjunto está contido ou é igual ao outro conjunto. Então, por exemplo, vamos considerar o experimento aleatório, que é lançar um dado e observar qual é a face que sai para cima. Então, o meu espaço amostral é um espaço discreto com 6 possibilidades. E dentro desse espaço eu posso definir alguns eventos. Então, por exemplo, o evento A é um número par do dado. Então, quem são os números pares desse meu espaço amostral? 2, 4 e 6. Então, eu tenho o evento A como sendo um subconjunto do espaço amostral ômega. O evento B, um número maior do que 2 no dado. Então, maior que, estritamente maior. Portanto, eu tenho 3, 4, 5 e 6 como resultados do evento B. Ou o evento C, o número 6, formado apenas pelo número 6. Então, é o conjunto formado apenas pelo número 6. Vale lembrar também que eu posso ter também o evento vazio, certo? O evento que não contenha nenhum dos elementos ali do meu espaço amostral, que seja o conjunto vazio. Ele também é considerado um evento, o vazio é considerado subconjunto de qualquer conjunto. A gente diz que a gente tem um evento favorável ou que o meu evento acontece quando um dos resultados que compõe aquele evento acontece. Então, por exemplo, vamos supor que eu lancei um dado e o resultado que saiu foi o número 4. Então, esse foi o resultado do meu experimento aleatório. A gente pode dizer que os eventos A e B aconteceram porque 4 pertence a ambos os conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E o evento C não aconteceu. Então, eu tenho um evento favorável, um evento que acontece quando o resultado do meu experimento aleatório é um elemento desse subconjunto. Como a gente vai estar trabalhando com eventos e eventos são subconjuntos, a gente vai ter que trabalhar com operações entre conjuntos. Então, vamos relembrar um pouquinho quem são essas nossas operações. A gente tem basicamente 3 operações básicas. A gente tem a operação de união, a operação de intersecção entre conjuntos e a operação do conjunto complementar. A união de conjuntos é representada por essa letra U e ela reúne os elementos de ambos os conjuntos. Então, o evento acontece quando acontece pelo menos um deles. Então, pode acontecer o evento A, o evento B ou ambos. A união, então, é a gente considerar os 2 conjuntos A e B. A união B inclui todos os elementos do conjunto A e do conjunto B. A intersecção entre 2 conjuntos é representada por esse U virado para baixo, agora. E é formada pelos elementos que estão nos 2 conjuntos. Então, a gente costuma dizer que a união é um OU e a interseção é um E, porque os elementos precisam estar no conjunto A e no conjunto B. Então, a interseção é formada por todos os resultados que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, a gente diz que o evento intersecção acontece quando acontecer ambos os eventos, o evento A e o evento B. E a gente tem o conjunto complementar, representado por essa barrinha, ou então também representado por um C, aqui logo acima, sobrescrito do nome do evento. Ele é formado pelos elementos que não estão no conjunto A. Então, se a gente tem o nosso conjunto universo, que é o espaço amostral, e o conjunto A, o complementar é toda essa parte que está em cinza, é toda a parte dos elementos que não pertencem ao conjunto A. Então, um evento complementar acontece quando não acontece o evento A, ou seja, quando um resultado que saiu do meu experimento aleatório não pertencer àquele evento A.
Vamos ver uma definição aqui dos nossos elementos utilizando esse caso do dado, esse exemplo do dado. Então vamos lá. Vamos considerar então aquele evento, o mesmo evento que a gente já trabalhou no exemplo anterior, que é o lançamento de um dado. Então o nosso espaço amostral é formado pelos possíveis resultados do nosso dado, que são os números de 1 a 6. Então o nosso espaço amostral tem tamanho 6. E a gente tem aqueles 3 eventos que a gente definiu anteriormente. Então, um número par, um número maior que 2 e o número 6. 3 eventos diferentes. Vamos tentar lembrar o seguinte. Deem uma olhadinha nesse slide, parem o vídeo e tentem verificar quem é o complementar de cada um desses eventos, quem são cada uma dessas uniões e quem são cada uma dessas intersecções. Então, parem o vídeo e tentem fazer esse exercício de verificação dessas operações entre conjuntos. Ok, fizeram? Então vamos lá. Quem que é o complementar do conjunto A? Se o conjunto A contém os números 2, 4 e 6, o complementar tem que conter os números que não estão nesse conjunto. Portanto, o complementar tem que conter os números 1, 3 e 5, ou, em palavras, os números ímpares dos possíveis resultados do meu dado. Quem é o complementar do conjunto B? O conjunto B é formado pelos números 3, 4, 5 e 6. Então, o complementar é formado pelos números que não estão naquele conjunto, ou seja, pelos números 1 e 2. Então, eu poderia dizer que o conjunto B, o complementar do B, são os números menores ou iguais a 2, certo? Quem que é o complementar do conjunto C? O conjunto C é formado apenas pelo número 6, portanto, o complementar desse conjunto é formado pelos resultados de 1 a 5. Eu posso escrever, os números de 1 a 5, ou eu posso colocar que se o conjunto C é o número 6, o complementar é o não 6, tentando usar em palavras a noção aí de negação do que seria o número 6, então não sair o resultado 6 era o complementar do conjunto C. Agora vamos para as uniões. Na união de conjuntos, a gente tem que lembrar que a gente lista os possíveis resultados, os possíveis elementos, mas sem duplicar. Então, por exemplo, o número 4 aparece em ambos os conjuntos. Ele vai aparecer na união, mas ele não vai ser escrito 2 vezes. Então, na união de conjunto, a gente não repete os elementos que são iguais, a gente só apenas escreve aquele elemento, certo? Então, a união de conjuntos é formada por todos esses elementos aqui, sem escrever o elemento duplicado. Então, vai ser o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, como está aqui. Quem é a união do conjunto A e do conjunto C? Então, vamos olhar aqui o A e o C. Quem vai ser a união do A com o C? 2, 4 e 6, porque eu não repito o elemento que aparece em 2 conjuntos diferentes. E agora, por fim, quem é a união de A com A complementar? Então, a união de A com A complementar serão todos os números. Esse é um resultado que vale sempre. A união do conjunto com o seu complementar é sempre o conjunto universo como um todo. Se você pegou todos os elementos de um conjunto e todos os elementos que não estavam naquele conjunto, você com certeza pegou todos os possíveis elementos do seu conjunto universo, do seu espaço amostral ômega. Agora vamos para as intersecções. Então, isso aqui vale sempre, certo? Sempre vale isso. Intersecção de A e B. Então, eu vou pegar os elementos que estão em comum nos 2 conjuntos. Quem são os elementos que estão em comum? O 4 e o 6. A intersecção de A e C. Quem são os elementos que aparecem nos 2 conjuntos? Apenas o 6. Quem é a intersecção entre o A e o seu complementar? O complementar é justamente definido como sendo o conjunto que tem os elementos que não estão no conjunto A. Portanto, a intersecção entre o conjunto e o seu complementar é sempre o conjunto vazio. Isso aqui também é verdade sempre para todo evento A, não só para esse evento aí, certo? Então, sempre a gente tem, isso são propriedades de operações com conjuntos. O complementar unido com o conjunto sempre dá o universo, e o complementar intersecção com o conjunto
sempre dá o conjunto vazio. Quando a gente está falando de experimentos, e aí quando a gente vai falando de probabilidade, a gente vai ter que mais atenção a gente tomar nesse fato, a gente pode ter o que a gente chama de eventos mutuamente exclusivos. Então, mais um conceito para vocês colocarem aí no resumo de vocês. A gente diz que dois eventos são mutuamente exclusivos se e somente se eles não puderem acontecer simultaneamente. Então, um evento é formado por um subconjunto do meu espaço amostral. Se esses dois eventos não puderem acontecer ao mesmo tempo, a gente tem eventos mutuamente exclusivos. Voltando aqui um pouquinho, por exemplo, o evento A e o evento B não são mutuamente exclusivos. Por quê? Porque o resultado 4 favorece ambos os eventos. Então, se eu jogar o dado e sair 4, o evento A e o evento B, ambos os eventos acontecem, certo? Então, a principal característica para que dois eventos sejam mutuamente exclusivos é que eles tenham intersecção vazia. Eles não podem ter um resultado que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o conjunto A, que são os números pares, e o complementar dele sempre serão elementos, sempre serão conjuntos mutuamente exclusivos, eventos mutuamente exclusivos. Mas eles podem sim, não precisam completar o espaço todo, não precisam ser necessariamente só o evento e o seu complementar. Então vamos considerar o seguinte, vamos considerar que eu tenho o meu experimento que é extrair uma carta de um baralho. E o evento A é extrair uma carta vermelha e o evento B é extrair uma carta de paus desse meu baralho. Aqui eu tenho dois eventos mutuamente exclusivos. Por que eles são mutuamente exclusivos? Porque o naipe paus é um naipe preto. Vou tentar se eu sei desenhar o naipezinho. O naipe de paus é um naipe preto. Então, quando eu tirar uma carta do baralho, se ela for vermelha, ela com certeza não é de paus. E se ela for de paus, ela com certeza não é vermelha. Então, eu tenho dois eventos que são eventos mutuamente exclusivos. O evento A e B aqui também são mutuamente exclusivos, eles não têm intersecção, porém, eles não necessariamente formam o espaço amostral todo. Então, eu posso ter dois eventos mutuamente exclusivos que não formam o espaço, ou eu posso ter dois eventos mutuamente exclusivos que formam o meu espaço amostral como um todo. A partir, então, da definição de evento favorável e dessas uniões e interseções, a gente consegue definir, então, o conceito, a definição básica, a definição clássica, na verdade, de probabilidade, que é a seguinte: a probabilidade de ocorrência de um determinado evento A é dada pela seguinte razão: N de A é o número de resultados que pertencem ao evento A, e o número N aqui no contexto de probabilidade são os resultados igualmente prováveis do nosso conjunto amostral. Então, nesse caso, eu estou dizendo que N, eu tenho lá o meu espaço amostral, peraí só um pouquinho, deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Eu tenho o meu espaço amostral, esse meu espaço amostral é um espaço amostral discreto com N elementos. Esse N, então, é o número de elementos do meu espaço amostral. Quando eu digo aqui, agora apareceu uma palavra nova pra gente. Essa palavrinha aqui, ó, equiprovável. Essa palavra é muito importante pra gente. Quando a gente está estudando essa definição clássica de probabilidade, eu tenho que entender que cada resultado do meu espaço amostral é equiprovável, ou seja, tem a mesma chance de acontecer. Se eu tenho um espaço amostral formado por N elementos, N possíveis resultados do meu experimento aleatório, e todos esses resultados têm a mesma chance de acontecer, o cálculo da probabilidade de um evento A é dado pelo número de elementos do evento A dividido pelo número total de elementos do meu espaço amostral. E aí eu digo que um evento é favorável quando é o evento que eu quero observar. Então, eu quero verificar se vai sair o número 4, eu quero verificar se vai sair um número maior que 2, eu quero verificar se vai sair um número par. Então, a definição de probabilidade é a mesma. O NA vai depender do evento que aquele observador quer que seja favorável,
que seja o resultado do experimento. Então, a cada realização do meu experimento aleatório, eu preciso pensar que apenas um dos resultados possíveis deve ocorrer para que esse experimento possa respeitar essa definição de probabilidade, e cada um dos resultados possíveis tem a mesma probabilidade de acontecer, ou seja, o meu experimento é honesto, a minha moeda não está viciada, o meu dado não está modificado para que um dos resultados seja mais provável de acontecer do que os demais. Bom, então vamos ver um exemplo, né? Seguindo mais uma vez esse exemplo do dado, dados e moedas são exemplos clássicos aí quando a gente começa a estudar probabilidade. Então, o meu experimento é o lançamento de um dado honesto, o meu espaço amostral são os resultados de 1 a 6. E aí eu pergunto qual é a probabilidade de se obter um número par. Então, eu tenho que definir, bom, eu quero verificar a probabilidade de eu ter um número par. O meu evento favorável, então, é o evento A, que contém todos os números pares, 2, 4 e 6. Qual é o número de elementos do meu evento favorável? 3, porque eu tenho 3 resultados possíveis compondo o evento A. Qual é o número de elementos do meu espaço amostral? 6, porque eu tenho 6 resultados possíveis, dos quais 3 são favoráveis. Portanto, a probabilidade do evento A acontecer, e a gente vai usar essa notação, é N de A dividido por N, 3 sobre 6, que é 1/2, 1/2 é 0,5, e geralmente a gente responde a nossa probabilidade na forma de porcentagem. Então, qual é a probabilidade do evento A acontecer? Qual é a probabilidade de um número par sair? 50%. Nesse mesmo experimento, vamos definir um outro evento. Qual é a probabilidade de eu obter o número 5, especificamente o número 5? Então, quem é o meu evento favorável? O meu evento favorável é sair o resultado 5, é formado apenas pelo resultado 5. Qual é o número de elementos do meu evento favorável? 1. Qual é o número de elementos do meu espaço amostral? 6. Portanto, a probabilidade de eu obter o número 5 desse evento A composto apenas pelo número 5 é 1/6. 1/6 é aproximadamente 0,1667, que é aproximadamente 16,67%. A gente vai costumar utilizar pelo menos 4 casas depois da vírgula, para que quando a gente converta isso na forma de porcentagem, a gente tenha pelo menos 2 casas decimais depois da vírgula. Mas eu sempre tenho também o evento vazio. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de eu obter o número 0? Eu posso me perguntar isso. Ah, professora, mas o 0 não está no conjunto. É exatamente por isso que a gente vai ver que a probabilidade é 0. Então, eu posso querer a probabilidade de lançar um dado e sair coroa, né? De ter um resultado que não faz parte do meu espaço amostral. Então, quem que é o meu evento favorável? O meu evento favorável é o conjunto vazio, que pode ser representado assim também. Quantos elementos tem o conjunto vazio? 0. Quantos elementos tem o meu espaço amostral? 6. Portanto, a probabilidade de sair o número 0 ou de sair cara é 0/6, que é igual a 0%. Ou seja, ainda assim, se eu considerar um resultado que não faz parte dos meus resultados possíveis, a probabilidade desse evento acontecer continua respeitando a definição clássica de probabilidade. Para essa aula, esse é o assunto dessa aula, e na próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos envolvendo mais definição de probabilidade e explorando um pouco mais esse conceito de evento favorável e de probabilidade clássica. Até lá!